Depois de uma luta bem impactante, com cenas bem aceleradas e que terminou no ápice, tivemos uma série de baixas e mortes, caos e desespero até o final do episódio, com direito da aparição do Rei das Maldições, que deixou bastante a sua marca. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da nossa Quinta das Maldições. Se você não conhece, é o momento em que eu falo de episódio novo da segunda temporada de Jujutsu Kaisen sem spoilers. Então, se você leu ou não o mangá, você pode ficar neste vídeo. Só vou comentar de tudo que rolou dessa vez no 15º episódio da segunda temporada do anime. E este episódio começou com a luta do Toji versus Dagon, que já foi ali bem impactante, alongou alguns momentos que tínhamos das páginas e quadros ali do mangá, mas a gente teve vários outros plot twists, reviravoltas, incluindo a aparição de Sukuna. Falando em Sukuna, essa estampa que eu estou utilizando é inspirada em Sukuna, com estampa na frente e atrás, e este moletom aqui só fica disponível até amanhã, sexta-feira, e até amanhã você ainda pode ganhar 2 camisetas na compra de um desses aqui. Funciona assim: entre em loja.com.br/Gabi-Xavier, o link direto também está na descrição, e colocando o moletom que você quiser, qualquer um da coleção, mais 2 camisetas da tua escolha no carrinho, lá no carrinho você coloca o cupom 2 camisetas e elas saem as 2 de graça. Lembrando, a promoção é só até essa sexta, e depois disso, este moletom e todos os outros não estarão mais disponíveis no site. Então corre, aproveita depois do vídeo. Pois muito que bem, o episódio de hoje trouxe um ritmo que eu achei excelente de adaptação. Tivemos capítulos 110, 111 e 112 do mangá adaptados, portanto 3 e não 4, como no episódio anterior, por exemplo. Mas isso porque tivemos algumas cenas que, de novo, a direção pôde trabalhar aquele senso de perigo da espera, da gente que tá assistindo, de você que não sabe o que vai acontecer, ficar na expectativa do que aquele personagem perigoso que acabou de chegar vai fazer. E aí vem aqueles passos, um silêncio absoluto, além do eco que eles mesmos produzem e nenhuma trilha sonora. Por isso faz sentido que o espaço de tempo, alguns breves alongamentos na primeira luta, tenham feito este ritmo aqui ter caído um pouquinho em relação à semana passada. Mas, pra mim, como eu disse, o episódio passado acabou sendo mais de transição, e aqui sim, a gente teve mais ação no sentido de avançar com a história, maiores conclusões e ganchos que foram muito mais impactantes. Esse episódio aqui teve uma outra cara, e por isso que a gente tem que ter um pouquinho de paciência quando assiste uma temporada que vai lá pra mais de 20 episódios e não achar que o tempo todo a gente vai ter vários impactos. Apesar de que, temos que ser justos, o arco de Shibuya, por mais que ele ainda não tenha chegado nos ápices e esteja agora começando a mostrar um pouquinho mais dos perigos, ele é um arco sim bem acelerado por conta própria. E a primeira luta foi o maior destaque em ação do episódio. A gente viu o Toji chegando, entrando pelo buraco que era de saída de fuga da galera ali do domínio do Dagon, e o Dagon ele vai enfrentar o Toji sem nenhuma ali preocupação. Esse cara não tem energia amaldiçoada nenhuma, ele é um qualquer e muito se enganou ele. Detalhes para entender o que tá acontecendo, inclusive as escolhas deste corpo, basicamente um boneco assassino que era o Toji. O Toji ele foi encarnado ou reencarnado num ritual mediúnico, no qual o seu corpo foi reinvocado, só que o corpo do Toji ele é particular, ele é diferente de qualquer um daqueles ali, pelo menos nesse momento. Ele tinha 0 energia amaldiçoada, e como o cara que quase derrotou o Gojo, quanto o seu corpo, por esse contrato de restrição congênita, né, você tem 0 energia amaldiçoada, ele ganhou diversas outras propriedades físicas que ele foi trabalhando e aprimorando ao longo da vida, que transformaram ele num super-humano. Então o corpo deste cara que foi invocado é um corpo super-humano. E mais do que isso, é um corpo que não tem energia amaldiçoada. Então o processo daquele ritual funcionava assim: o cara tem um corpo qualquer invocado, e este corpo vai consumindo energia amaldiçoada. E quando essa energia amaldiçoada ela acaba, pronto, o corpo vai embora, o ritual acaba, não funcionaria pra ele porque ele não tá gastando a energia daquele corpo. Ele não usava a energia amaldiçoada dele mesmo, porque ele não tinha, ele não precisava da energia daquele corpo, que portanto nunca seria esgotada. O ritual, nesses termos, não vai acabar. Só que o Toji também não reencarnou ali completamente consciente. Ele tá praticamente se movendo num impulso corporal, provavelmente porque ele tá ali com pedaços da sua alma, não completo, não é a sua pura existência, e ele não tá racionalizando. Então ele chega ali, ele não vai dialogar, ele vai pra cima de quem é o mais forte, que no caso
é a maldição de nível especial. Então, coincidentemente, ele acaba sendo uma ajuda gigantesca para todos aqueles feiticeiros que estão ali presos, mas não é porque ele queria ajudar. Ele vai no impulso, o que faz com que ele seja extremamente perigoso, porque ele mata o mais forte e depois em seguida terão outros. E quando que ele vai parar? Dentro deste domínio, a luta dele contra o Dagon foi a melhor em comparação às outras do episódio passado. Como eu falei brevemente, tiveram alguns esticamentos dos quadros do mangá, como por exemplo, ele ia derrotar aquela criatura acima da água, e aí teve um destaque para ele mergulhando lá no fundo, subindo, então derrotando. Então a gente teve esses momentos de transição. Entre cada grande impacto da luta, tinham algumas transições de cena, de cenários. E isso é uma característica muito evidente em todos esses episódios da segunda temporada de Shibuya. Essa direção, ela trata muito bem de transição de área, de tempo, porém também intercalando com vários cortes rápidos. O que faz com que, mesmo ele colocando essas inserções, eventuais inserções aqui e ali, o ritmo continua muito acelerado. Você sente como se aquilo estivesse passando em um instante. Tirando o Naobito, que já olhou e pensou, opa, acho que esse aí é o Toji, mas é um fantasma, porque ele sabia que Toji Fushiguro ou Toji Zenin estava morto. O resto ali não tinha ideia. Quem que é esse cara? Sequer o Nanami. Fushiguro, Maki, que são um filho e a outra parente ali distante, não tinham ideia de quem era esse cara bizarro que chegou, que tá derrotando o nosso inimigo, mas todos deixaram porque era conveniente. Que coisa, Fushiguro acabou ali tendo sua vida salva pelo próprio pai, sem saber. Só que no fim ele é arremessado pra fora da estação, ele nem percebe, pra de novo a gente ver como este cara, o seu corpo, sendo movido por um impulso assassino, é de um nível assustador de habilidades. Ali dentro tinham 2 feiticeiros de grau 1, tinham 2 alunos que estavam ali como candidatos a este mesmo grau, e todos eles juntos não foram capazes de derrotar este cara. A gente viu que, inclusive, o Naobito perdeu um braço, que o Nanami estava destroçado, que o Fushiguro estava no seu limite, e o Toji fez num instante o que nenhum deles fez. E só mais um detalhe, a Maki, ela tem um processo ali no seu corpo, ou nas suas restrições, semelhante ao que é o Toji, mas numa fase completamente outra. Por exemplo, aquela arma de nível especial que ela estava utilizando, esta arma, na mão de alguém com uma habilidade muito superior, no caso do Toji, ela alcança outros níveis e se torna extremamente mais perigosa. E lá fora, com o Fushiguro encarando seu pai sem saber que era o seu pai, fica um gancho para o próximo episódio, a gente não vê o que acontece ali, e temos um breve momento de caos, um caos muito rápido que nem dá pra gente sentir, do Jogo chegando ali. Lembrando que o Jogo ele estava atrás do Itadori, mas diferente do Choso, não para matar o Itadori, mas para utilizar aquele corpo que é um receptáculo do Sukuna para dar todos os dedos para ele e fazer com que o Sukuna ficasse ali. Ele mostra neste episódio, inclusive, qual era a sua intenção e o seu plano. Só que quando ele chega perto daqueles feiticeiros, o que ele vê? Que um amigo dele, que uma outra maldição de nível especial, que tinha ciência, que tinha personalidade, ele foi derrotado. E você vê que ele tem aquele sentimento de dor e ele vira para os outros que estão chocados, porque tá todo mundo dilacerado, acabado, sabendo que não conseguem mais lutar e mal conseguiram resistir com a outra maldição de nível especial e chega uma que eles reconhecem como mais forte. O que eles vão fazer? Nada. O Jogo vai atrás de um a um. Ele primeiro vai no Nanami, quando ele encosta e fala, você é o primeiro, a gente não tem tempo nem de respirar, que ele já queima. E você só vê o corpo do Nanami caindo, ajoelhado, pegando fogo. E ele vira pra Maki, que tá tentando gritar o nome do Nanami, e nem tem tempo de terminar, porque ela também queima, e cai deitada. E por fim, ele vai se virar ali pro Naobito Zenin, que talvez fosse o mais forte dos 3, só que ele tá sem um braço. No episódio anterior, a gente teve já a explicação da habilidade dele, de dividir um tempo em 24 quadros, portanto sendo mais rápido que todos, exceto que o Gojo, muito mais rápido que qualquer um, só que ali ele tá sem o braço e o mangá deixa isso bem claro. Por causa dessa perda física, ele acaba não sendo capaz, naquele instante, de ser rápido o suficiente para contra-atacar ou mesmo para fugir. Ele é queimado também, e ele é o único que a gente vê que ele fica estático, queimado. Entretanto, nenhum deles tem qualquer resposta definitiva de alguém falando, confirmando, dizendo morreu, acabou, mas que todos foram carbonizados, isso com certeza. E aí é nessa hora que a gente volta nossa atenção para o lugar onde estaria Itadori, Sukuna e todo outro banho de sangue que aconteceria em seguida, porque o Jogo estava ali
focado em achar o Itadori, mesmo com esses inimigos, que aí sim ele poderia olhar, ver se morreu, se aconteceu, se precisa jogar mais um pouquinho de chama, ele sente o Sukuna. E ele sabe, portanto, que tem um dedo que não tá mais ali protegido e que estão fazendo alguma coisa, e ele vai em direção a esse sinal. E aí o gancho que a gente viu no final do episódio passado, em que estão as meninas que o Geto que salvou e criou, a Mimiko e a Nanako, e elas estavam com um dedo realmente do Sukuna para dar pro Itadori, mas não para ajudar o Itadori, para tentar invocar o Sukuna e pedir que ele matasse o fake Geto ou aquele que está dentro dele. A gente vê nesse episódio que essas meninas, elas têm, por exemplo, muita raiva do Gojo, que foi quem matou de fato o Geto, mas elas também entendem, elas ouviram do próprio Geto, falando com uma certa doçura, inclusive, que o Satoru Gojo era o seu único e melhor amigo, que eles não se falavam mais, eles lutaram, desde então cortaram contato, mas é claro que elas sabiam que existia uma consideração muito grande de um pelo outro. Então elas vão odiar pra sempre o Gojo, mas elas não têm a mesma raiva que esta criatura cérebro que está dentro dele, que tá basicamente utilizando o seu corpo, desrespeitando, profanando ou fazendo alguma coisa que elas acham que é inconcebível, inaceitável. Só que aquele corpo é perfeito para os planos do cérebro fake Geto. Ele não ia abrir mão do corpo. Quem sabe Sukuna não poderia derrotá-lo, mas com que objetivo? As meninas foram extremamente ingênuas. E quando o Diogo chega ali, ele até ataca as duas. E o Diogo, de novo, ele vê o Itadori totalmente nocauteado. Se ele quisesse ganhar a aposta, era só finalizar o garoto, mas não era para isso que ele queria utilizar o Itadori. Foi exatamente isso que fez uma grande diferença entre os objetivos do Mahito, dele e do Choso. O Mahito e o Choso queriam derrotá-lo por motivos ali levemente diferentes, e o Diogo, na verdade, queria utilizá-lo. Por isso que ele chega, abre uma cartela de dedos do Sukuna e joga todos para dentro do Itadori. O Itadori, ele teria a capacidade de se adaptar mesmo a 20 dedos, como a gente vê no mini flashback neste episódio, do Diogo falando com o Geto. Só que se ele consumisse todos de uma vez só, precisaria de um tempo para ele se adaptar e controlar o Sukuna dentro dele. E isso faria com que o Sukuna, por um breve tempo, tivesse parcial controle daquele corpo. E é exatamente isso que o Diogo queria. E ele vai, coloca 10 dedos dentro do Itadori, fazendo um total de 15 pelo que ele diz, e logo a gente vê o Sukuna chegando, e sem o Diogo perceber, já arranca o seu braço, porque ele estava segurando ali, ó, o maxilar do Itadori, simplesmente para alimentá-lo com dedinhos, e isso foi um pouquinho demais para um Sukuna que já tomou todo o controle daquele corpinho. É uma situação perigosa para qualquer um que tá de frente pro Sukuna. E pra gente que conhece o Gojo e escuta desde a primeira temporada que ele é o feiticeiro mais poderoso da atualidade, que ele mudou todo o equilíbrio do mundo de feiticeiros e maldições desde que nasceu, é importante a gente ver essas criaturas que o conhecem de frente pro Sukuna e sentindo algo completamente diferente. Um Sukuna que tá contido pelo corpo do Itadori, que não tá com todos os seus dedos, mas que ainda assim tem uma pressão gigantesca e, mais do que isso, assustadora. Dá a impressão que só respirar, só se mover, que ele vai fazer um peteleco e vai todo mundo estourar, e eu acho que se ele quisesse era mais ou menos isso. Tanto é que ele faz com que todos se ajoelhem, e se não botar os dois joelhos no chão, vai cabeças embora, ele escuta o pedido das meninas e ele explode a cabeça da Mimiko, depois ele explode em pedacinhos a Nanako, porque ele não escuta ordens. Você vai barganhar comigo um dedinho? Você acha que por causa de um dedo eu vou te obedecer? O cara é o rei das maldições. Vai obedecer ninguém. E eu fico com dó delas, por mais que elas tenham ajudado o Fake Geto, por mais que elas estivessem em Jujutsu Kaisen Zero, junto do plano também do Geto verdadeiro. Eu acho que elas foram meninas que cresceram maltratadas, não entendiam as habilidades que elas tinham, culpavam as duas por coisas que elas não tinham culpa de fato, e elas foram abraçadas por um cara que muito cedo acabou morrendo. E elas ficaram ali apegadas numa vontade de tê-lo de volta, ou pelo menos ter o seu corpo ali de volta, e nada disso deu certo. Numa medida emergencial, elas acabaram condenando as duas. Já o Diogo, um pouco menos ali ingênuo, ele vira pro Sukuna e fala: eu não quero nada exatamente de você, eu queria trazer você de volta. E pra isso, inclusive, faça um pacto com o Itadori. O que ele tenta dizer mais ou menos é: aqui em Shibuya tem vários ali amigos do Itadori, pega alguém, ameaça alguém, faz alguma coisa que force o Itadori a te dar esse controle do corpo de maneira permanente. A intenção do Diogo, que ele acha, é que essa existência permanente do Rei das Maldições agora seria um jogo virado para eles, para as maldições e não para os humanos. Mas o episódio termina com ele dizendo que já tem os seus próprios planos, ou seja, ele tá tranquilíssimo, inclusive com esta
possibilidade dele ter o controle do próprio corpo do Itadori. Ele não tá com a menor pressa, mas ele fala pro Diogo, ó, se você quiser que eu lute pelas maldições, inclusive, quem sabe, ó, já começar matando todos os humanos de Shibuya, exceto um, vou te dar a chance de tentar me acertar. E é exatamente nesse ponto que a gente finaliza o episódio, um gancho ali de Sukuna com o Diogo, Itadori ainda, é claro, sendo controlado enquanto está se adaptando aos novos vários dedos, e no outro canto, a gente tem 3 carvõezinhos e um Fushiguro lá fora de frente para o seu pai para o encontro em família, ainda que ele não saiba neste momento. Eu gostei bastante desse episódio, eu gostei de como eles fizeram questão de ritmo, montagem, acho que em animação pra galera que sentiu falta da qualidade que a gente estava tendo em vários episódios, ela voltou um pouquinho a mais aqui, lembrando que essa tá sendo uma produção bastante corrida, como várias outras. Durante esse ano, inclusive, tem vários animes que fazem pausas forçadas pelo excesso de trabalho, pouco tempo, orçamento apertado, e isso não é diferente agora em Jujutsu, mas sobre isso eu tenho comentado um pouquinho mais em algumas das minhas redes sociais, então me siga em @xgabixavier para acompanhar outros conteúdos extras, e a gente se vê em todos os próximos vídeos de Quinta das Maldições ou de vários outros animes e mangás. Não esqueça que a promoção para você comprar este ou qualquer um moletom antes que eles saiam completamente do site e ainda ganhar 2 camisetas de graça é em loja.com.br/Gabi-Xavier só até essa sexta, então aproveita. E eu e você nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!